O corte no preço do querosene de aviação, anunciado pela Petrobras, veio abaixo do esperado. Os detalhes com Rodrigo Viga. O querosene de aviação vai cair novamente a partir de outubro. Anúncio feito pela Petrobras. Corte de 0,84%. É a terceira queda consecutiva comunicada pela empresa. Porém, um corte bem menor do que o observado nos meses de agosto e setembro. Em agosto, a redução foi de 2,6%. Em setembro, de 10,4%. A redução tem a ver com a conjuntura internacional de preços. Há mais de 20 anos, a Petrobras ajusta para cima ou para baixo o preço do querosene de aviação aqui no mercado interno. Apesar do novo corte, o presidente da ABA, a Associação Brasileira que reúne as empresas aéreas nacionais, Eduardo Sanovich, considera muito tímido, pífia, essa redução de 0,84%. Querosene de aviação acumula uma alta este ano de 48%, o ano passado de mais de 90%. Essa redução de 0,8% é absolutamente inexpressiva, porque continua mantendo algo profundamente injusto, que é cobrar preços internacionais de um produto que tem 90%, 93% de sua produção no Brasil. O querosene de aviação tem peso significativo nos custos das companhias aéreas, mais de 1/3. E dependendo do comportamento dos preços do QAV, isso tem reflexos no preço da passagem aérea e também na inflação. Do Rio, Rodrigo Viga. Bom, e para falar sobre os impactos, a gente conversa agora com o coordenador do MBA de Gestão Financeira da Fundação Getúlio Vargas, professor Ricardo Teixeira. Tudo bem, professor? Bem-vindo aqui à Jovem Pan. Bom dia, Thiago. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Bom dia. Professor, era possível esperar uma redução mais considerável? Por que o preço de alguns combustíveis cai mais, outros menos? E nesse caso do querosene de aviação, que é tão importante para toda essa estrutura do turismo e, claro, o turismo de negócios também. Bom, na realidade, a gente tem essa discussão já há algum tempo aqui no Brasil e ela sempre está voltando com relação a como a Petrobras deve se comportar quando estiver determinando os preços do combustível que ela vende. É uma discussão muito mais ampla, que nesse momento acho que não cabe a gente voltar porque as decisões foram tomadas no passado. Essa foi a orientação para que a empresa pudesse ser vista realmente como uma empresa onde os acionistas pudessem acreditar. Então tem uma série de fatores aí, o que significa que a Petrobras, ao fixar os seus preços, a princípio, está trabalhando com preços internacionais, estão sendo praticados pelo mercado e, logicamente, está levando em consideração as condições todas tributárias que a gente tem no Brasil. Bom, dito isso, o que a gente vê nos últimos meses é que houve uma mudança, mas o preço do querosene de aviação está diretamente atrelado a dois pontos que são muito importantes: o preço internacional do petróleo e a cotação do dólar. Então, não tem muito como você mexer além, a partir do momento que ele foi fixado inicialmente, não tem como você mexer muito além da variação que você tenha no dólar, por exemplo, e da variação que você tem no preço do petróleo. A gente está num momento de guerra na Ucrânia, de uma certa incerteza com relação ao mercado internacional de petróleo nos próximos meses, não muito tempo, mas nos próximos meses seguramente, e sem dúvida nenhuma que a gente precisa trabalhar com preços que reflitam a realidade para a empresa que está vendendo. Logicamente, para as empresas que estão comprando, seria muito interessante se o preço baixasse bastante, porque, como foi dito aqui na reportagem, cerca de mais de 30% do custo de operação dos voos se dá pelo custo do preço do combustível. Embora também a gente deva levar em consideração que, além dos custos do voo, a gente tem todos os custos administrativos, todos os impostos, etc, etc. Então, não é uma relação direta. Mas, imaginar agora que você pudesse ter uma queda maior, embora pudesse ser desejado para nós, do ponto de vista de mercado, para nós consumidores, seria desejável que a gente tivesse. Mas imaginar que a gente pudesse ter agora essas condições com relação à questão cambial, com relação ao preço do petróleo internacionalmente, não tiverem mudado, também fica difícil para a governança da Petrobras. E essa governança que garante a ela conseguir participar do mercado de capitais brasileiro e internacional. Professor Ricardo, na sequência, a pergunta de Diogo Schelp.
Professor, obviamente que o setor de aviação pressiona pela queda do combustível justamente para favorecer, né, o mercado, conseguir baixar o preço das passagens e conseguir atrair mais clientes. Como o senhor mesmo falou, há outros custos envolvidos, custos trabalhistas, custos tributários. Qual a importância do setor de aviação? Faz sentido, por exemplo, para o Estado fazer algum tipo de subsídio ou desoneração de impostos para estimular esse setor? Isso tem um impacto na economia? Diogo, duas coisas aí que eu acho que são muito interessantes da sua pergunta. A primeira é a seguinte: a melhor maneira da gente baixar preço de passagem aérea, não do combustível em si, é com uma maior competição entre as empresas. Nós temos no mercado brasileiro com pouquíssimas empresas operando. Logicamente que isso não só reduz, de certa forma, a oferta de voos, a gente está vendo que a nossa malha reduziu muito, como também faz com que a concorrência entre elas fique muito mais previsível entre elas mesmas. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, há algum tempo, a gente tomou a decisão no Brasil de procurar uma economia de mercado, trabalhando com a economia mais liberal. Quando a gente toma uma decisão como essa, ou quando a gente imprime, vamos dizer assim, uma orientação como essa, a gente normalmente não pensa em subsídio. A gente quer que a própria economia faça todos os ajustes necessários. Então, respondendo a sua pergunta, do ponto de vista de uma economia liberal, não faz sentido a gente introduzir algum tipo de subsídio para esses preços, salvo se houvesse necessidade pontual por alguma questão de abastecimento que eu falo de produtos, tá? Não necessariamente de passageiros. Com relação a passageiros em si, não faria sentido se o que nós queremos no país é uma economia liberal. O que nós queremos, na realidade, é uma competição entre empresas, uma competição saudável entre empresas para entregar o melhor para o consumidor. Agora, sem dúvida nenhuma, que do ponto de vista do consumidor, ele também gostaria que houvesse algum tipo, e a gente até ouve, às vezes, nas entrevistas, isso, entrevistas de rua, né? Por que é que não dá um subsídio? Por que é que não ajuda e tal? Porque, na realidade, não seria o ideal dentro do tipo de economia que nós queremos ter no Brasil da agora para o futuro, né? A gente já está há algum tempo indo nessa direção. Agora, uma coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, porque é uma experiência pessoal. Eu, recentemente, tenho pesquisado muito questão de preço de passagem aérea pessoalmente, para viagens minhas pessoais. E se você pesquisar bem, você acaba encontrando alguns preços que são mais convidativos. Mas tem que pesquisar bastante, sem dúvida nenhuma. Roberto Mota. Professor, bom dia. No longo prazo, que medida teria maior impacto nos preços do querosene? A privatização da Petrobras ou um aumento da competição no refino com o maior número de refinarias produzindo querosene no Brasil? Mas, a princípio, se você olhar por esse lado, seria um maior número de refinarias produzindo no Brasil, porque você aumentaria a competição e, ao aumentar a competição para vender, o preço, a princípio, cairia. Mas a gente tem aí um piso, que é o piso do preço internacional do petróleo. Então, o que a gente precisa saber é, mesmo aumentando a competição, ainda existe um espaço grande para redução? Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, como os investimentos são muito elevados em refinarias, e, logicamente, nesse refino de petróleo como um todo, qualquer empresa que venha para cá vai ter que ser uma empresa grande. Mesmo que a gente conseguisse desenvolver outras empresas brasileiras, mas teriam que ter um porte grande. E que vão sempre trabalhar, de certa forma, de olho no mercado internacional. Então, essa comparação sempre vai existir. Mas, respondendo diretamente à sua pergunta, sem dúvida nenhuma que a concorrência seria o melhor caminho para a gente conseguir reduzir. Mas não necessariamente isso acontece ao ter uma concorrência maior, porque a gente tem essa questão do piso. Conversamos com o coordenador do MBA de Gestão Financeira da Fundação Getúlio Vargas, Ricardo Teixeira. Professor, obrigado mais uma vez pela atenção, bom trabalho, até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima, muito obrigado a todos.